A paz do Senhor, a você, meu amado, minha amada. Se você me permite, eu gostaria de estar trazendo uma palavra da parte de Deus para a sua vida. E peço que, por bondade, você esteja abrindo a tua Bíblia, o exemplar da Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 5, que diz o seguinte: ó glória! Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Antes de eu me referir a qualquer coisa, eu quero te pedir que esteja orando comigo, tá bom? Se você me permite, me dê essa honra. Pastor, neste momento eu estou ocupado no trabalho, eu não sei qual horário que você vai ouvir, mas se você tem tempo, tem esta oportunidade, por favor, não me deixe orar sozinho, tá bom? Pai, te louvamos, bendizemos o teu nome, porque mesmo sabendo que nós somos falhos e imperfeitos, tu és perfeito e tu ouves as nossas orações. Onde houver alguém, Pai, do outro lado, que esteja precisando de um socorro, de uma intervenção, que o Senhor possa ser socorro bem presente na angústia, Pai. Que o teu nome seja glorificado em todo o tempo e que a cada dia nós possamos compreender os teus desígnios, nos dá discernimento, sabedoria para lidar com determinadas situações. Em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje nós queremos falar sobre uma igreja que ora e um Deus que responde às nossas orações. Percebemos de que Pedro estava preso, melhor dizendo. Herodes, neste contexto, havia mandado matar Tiago à espada e agora pretendia fazer o mesmo com Pedro, porque a intenção de Herodes era exterminar todos aqueles que estavam apregoando o Evangelho. Humanamente falando, não havia saída. Pedro estava preso entre cadeias, soldados, portas trancadas, mas a minha Bíblia me diz que a igreja fazia contínua oração, ou seja, a igreja não estava parada, porque quando uma igreja se junta para orar, a resposta desce. Então, foi a oração da igreja que mudou o cenário. Pastor, mas eu estou sem força. Deus te dá força para orar. Pastor, mas eu não sei como falar. Deus te ensina como falar. Amém? Então, somente não deixe de orar. Quando tudo parece perdido, a chave da resposta vem através da oração. Pedro estava preso, condenado, mas a igreja estava livre. Você está entendendo? Se você está livre, você tem a oportunidade de orar por quem está preso, espiritualmente falando. Quer seja da tua família, quer seja um parente seu, um irmão, um marido, quem sabe um filho, uma filha. Ou seja, Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para agir. Ele só precisa que os cristãos orem. Infelizmente, hoje em dia,
Os cristãos se preocupam tanto em brigar um com o outro, muitas vezes matar com palavras, mas não ora. A igreja do século XXI está orando pouco e brigando muito. Está orando pouco e brincando muito. Quando a ciência não tem mais resposta, a oração tem. Ou seja, quando o médico diz que não tem mais jeito, te preocupa não. Deus muda o cenário. Mas tudo isso é através da minha e da tua adoração. Porque a última palavra sempre será a de Deus. A oração é a única chave que abrirá as portas das cadeias espirituais que nenhum ser humano pode abrir. Ah, pastor, mas não tem um chaveiro lá, mas eu estou falando de algo espiritual. Entendeu? A oração de uma igreja unida tem um poder imensurável. Infelizmente, as igrejas estão mais preocupados com as coisas da terra do que buscar as coisas do céu. A Bíblia diz que esta igreja de Atos 12 fazia contínua oração, ou seja, não era uma oração isolada, mas um clamor coletivo, unido com a certeza de que Deus libertaria Pedro. Entendeu agora? No círculo de oração, sempre existirão mulheres que sabem chorar, clamar diante de Deus. E quando eu falo círculo de oração, eu estou falando dos cultos que existem dentro das igrejas, denominados círculos de orações, onde as quais os irmãos se juntam para estar orando por várias causas. Entendeu? E quando há oração, há resposta de Deus. Quando há oração, há o clamor de Deus. Deus é o Deus que ouve orações. Então, não cesse a tua adoração, tal como está escrito em Atos capítulo 12, onde a qual a igreja fazia contínua oração. É o que nós precisamos fazer, nos juntar para orar, como igreja, toda a igreja unida ao propósito de que Deus entre na situação. Mateus capítulo 18, 19 diz: se dois de vocês concordarem na terra em pedir alguma coisa, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Enquanto Pedro dormia acorrentado, a igreja, havia irmãos e irmãs intercedendo pela vida do apóstolo Pedro. Deus sempre vai enviar anjos quando a igreja ora. Quando a igreja ora, o céu responde com intervenções sobrenatural. Um anjo é enviado até as cadeias e as correntes de Pedro caem. As correntes caíram, as portas se abriram e os guardas ficaram confusos. Por quê? Porque nossa oração move os céus e faz com que a repercussão ocorra aqui na terra. É assim que Deus faz. Quando a igreja ora, Ele quebra correntes visíveis e invisíveis. Então, o que eu posso te dizer no dia de hoje? Não cesse as tuas orações. A Bíblia diz: orai sem cessar. A oração muda o impossível e surpreende até os que oram. Porque muitas vezes a gente ora, mas a gente não espera o que Deus vai fazer de algo tão grande. Perceba o que ocorreu. Quando Pedro foi solto, bateu na porta e ninguém acreditou. Porque muitas vezes é assim. A gente não percebe a dimensão de até onde chega a nossa oração. Eles estavam orando, mas ficaram surpresos com o milagre. Talvez você esteja orando e quando Deus fizer o milagre, você ficará surpresa ou surpreso. Às vezes oramos e esquecemos que Deus ouve e responde de verdade. Então, quando a gente percebe que os irmãos se juntam para orar, não é apenas um encontro,
é um campo de batalha espiritual. Talvez muitos se sintam, como Pedro, preso por problemas, por dores, por enfermidades ou situações que parecem sem saída. Mas se tem uma igreja orando, se tem uma igreja que ora, se tem uma igreja que de verdade busca o Senhor em oração unida, Deus envia resposta, liberta, cura, transforma e abre portas. A oração é o canal que liga o natural ao sobrenatural. Você está entendendo? Que no dia de hoje você possa orar mais. Sim, orar. Buscar de Deus resposta. Tá certo? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor possa resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Não deixe de orar. Faz quanto tempo que você não desce na madrugada? Quanto tempo faz que você não busca o Senhor de verdade? Digo de uma oração, não por conta da demora, mas verdadeira, sem arrodeios, sem maquiagens, uma oração sincera. Amém? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor e que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Oh, glória!